Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Editora Almedina, com os livros do professor Dionísio da Silva, nas principais livrarias ou na almedina.com.br. E que livros, hein? Que livros, cada um melhor do que o anterior. Professor, já viu Lobo-Guará na vida, professor Dionísio? Já vi ao vivo Lobo-Guará na vida. Bom dia, Rodolfo. Vi no Zoológico de São Carlos. Mas o Lobinho-Guará é um lobo tranquilo, ele não é desses que vão pra cima, atacam, não. Sei ele lá, costuma vai ver. ser... Né, ele costuma ser medroso. Professor, você viu já a nota do Lobo-Guará, nota de 200? Tá cheio já tá cheio no bolso. Ainda não vi ao vivo e a cores, Rodolfo, é bonita. Parece ser bonita e polêmica, né? Muita polêmica, enfim. Muita gente dizendo que não vai ver uma nota dessa, né? Enfim, professor, querido, bom dia para você. Você separou a propósito da pauta pulsante no Rio de Janeiro em cima do governador Wilson Witzel a origem da palavra governador. De onde vem, professor, essa palavra? A palavra governador veio do latim gubernator, assim como governar veio do latim gubernare. Governador era quem dirigia o barco, o piloto, e os antigos romanos aprenderam isso dos gregos no século II a.C. A direção das cidades era determinada na Grécia Antiga, Rodolfo, pelas leis de Solon, que estavam escritas numa grande pedra. Essa pedra ficava no centro de Atenas e nas cidades-estado, e o nome desta pedra em grego é courbis, isto é, uma pedra que pode girar, como o navio. Então, ela é o mesmo étimo de gubernatos. Então, o gubernatos em grego vira gubernator em latim, isto é, o gubernatos era aquele que é perito na arte kubernética, o que é o modo de girar o navio, de fazer navegar. Naturalmente, o comandante do navio fazia isso no mar com a ajuda dos marinheiros e em terra o governador com a ajuda dos seus auxiliares. Mas era como se a cidade fosse um barco, toca o barco. Essa técnica kubernética virou cibernética no português, porque as pronúncias mudam, né, Rodolfo, de acordo com a influência que elas vão recebendo de outras línguas. Nós dizemos hoje espaço cibernético, mas dizemos cybercafé. Se tivesse prevalecido a pronúncia kubernética, nós diríamos kubercafé, kubernética, não é? Perigoso, hein? É verdade. Professor, deu uma grande volta. Gubernato, não, foi uma volta maravilhosa. Era o piloto do barco. O barco do piloto Witzel tá afundando, hein, professor? Está afundando. Rodolfo e Andreasa, Ágata, queridos, eu quero lembrar as voltas que as palavras dão, porque assim nossos ouvintes que agora estão em todo o Brasil, eles podem comparar. Por exemplo, quando Jesus nasceu no século I da nossa era, então já fazia 2 séculos que Roma tinha invadido a Grécia, já fazia 6 que o Solon tinha feito aquelas leis que ficaram escritas naquela grande pedra. Os romanos já tinham misturado o grego com o latim de cada dia. Por exemplo, os evangelhos dizem uma hora que Pilatos é prefeito, outra hora chamam de procurador, daí os evangelistas, né? Daí dizem que o Herodes era rei da Galileia, mas era tetrarca, porque dividiu as outras províncias com outros irmãos, parentes. O Caifás era príncipe dos sacerdotes, o Cirino era governador da Síria. Então, o ato de governar já estava designado por vários nomes, não é? E pode ver que quando Jesus é crucificado, é uma decisão de Estado, eles explicam lá, os romanos, muito organizados, explicam lá no alto da cruz, com aquele famoso INRI, já que o latim não tem J. INRI, Iesus Nazarenos Rex Iudeoro. Nós só vemos INRI, que é o resumo em latim, mas eles colocaram em grego e em hebraico também
porque essas línguas estavam ali vigentes. Mas, Rodolfo, o curioso mesmo, posso continuar um pouquinho? Pode. Porque assim, ó, ele mandava, mas quem mandava mesmo em tudo era Brasília, quase que eu digo, né? Era Roma, porque havia o imperador mandava em tudo e ele só prestava contas ao Senado, que era um conjunto de velhos, senator, tenho aqui, deu senador em português, é uma reunião de velhos, não velhos no sentido que o povo usava, porque o povo faz como nós, chamava de velho, chamava de véculos, que é uma palavra que veio de vetustus, aquele que deu veterano, e a raiz remota é o indo-europeu vet, que quer dizer ano. Então os animais veteranos, os produtos agrícolas, as pessoas mais velhas designadas assim. O imperador romano mandava e desmandava e também mandava seus generais para poder, por exemplo, em cima do governato de Herodes, por exemplo, né, na Galileia, fiscalizar, acompanhar. Sempre lembro da série Maria Madalena no Netflix, que traz a história de Maria Madalena, a história de Jesus Cristo, enfim, e que também um dos personagens não só Herodes, como Caio Valério, que era um general romano enviado pelo imperador para justamente... Que cultura, que homem admirável. Fiscalizar, o professor Dionísio. Não, né? O professor Dionísio é uma sumidade. Estou falando de você, realmente está em grande forma, Rodolfo Schneider. Que conhecimento, que homem, que cultura. Mas vale, hein, Andreasa? Essa é uma série, nossa senhora, tudo isso aí que o professor Dionísio passou, mesmo que rapidamente aí sobre a história, sobre a crucificação, tá tudo lá, assim, bem detalhado. Uma baita de uma série histórica e em cima de fatos narrados, enfim, reais, que estão na Bíblia e etc, etc, etc. Os milagres de Jesus Cristo, enfim, vale como conhecimento de uma maneira geral também. Professor, viúva, a palavra viúva, de onde vem? Pois é, para os nossos ouvintes comprovarem como realmente somos filhos do latim. Também essa veio do latim. Viúva veio do latim vidua, que no feminino, né, quando é viúva é vidus, é vidua, que quer dizer separado, é do mesmo étimo de dividere, que é dividir, um para lá, um para cá. Tanto que o Andreasa deve lidar muito com essas palavras aí, porque tem que cuidar de muitos contratos, morre a mulher do escritor, em geral morre o escritor, fica a mulher, né, Andreasa? O editor dirá, não sou eu que estou dizendo, mas um outro editor diria que o problema não é o autor, é o herdeiro. O herdeiro, é difícil, porque aquele que foi para baixo da terra, de alguma forma, em latim é muito claro, defunctus, é o pronto, aquele que está pronto. O que ficou embaixo da terra é o superstite, e esse é que vai dar o problema, claro. Então a viúva passou a ser aquela que perde. Mas é usado, por exemplo, é usado muito em comparação, Rodolfo. A gente diz, a viúva que paga, o Tesouro Nacional é chamado de viúva, né? As viúvas do governador Witzel, porque elas queriam que este governador continuasse. Daí tem também a viúva negra. A viúva negra não é uma mulher negra que perdeu o marido, é aquela temida aranha de cor escura que tem uma picada mortal. Daí tem a viúva branca, porque existe também no português a viúva branca, porque é a viúva que ficou em branco, ela casou, o marido morreu. Enfim, e também ainda tem a viúva alegre, né, que está aí nos dicionários, está nos filmes, nas comédias nacionais, nos teatros. Que é aquela mocinha que ficou viúva nos tempos remotos e que é tratada assim por patriarcalismo, por machismo, como uma mulher disponível. Era, né? Agora não mais. E professor, para finalizar, meus pêsames, já que você falou aí de viúva, também a expressão é muito usada quando alguém perde um ente querido, enfim, uma pessoa próxima, as pessoas usam essa expressão, né? Meus pêsames. De onde vem?
Rodolfo, querido, onde nós comentávamos, Ágata e eu, que existe pêsames, não é a palavra, pêsames, a expressão pêsames nos dicionários, mas estão se usando mais meus sentimentos. Mas o pêsame tem uma origem assim, ele vem da mesma palavra peso, que é pesar na balança, tristeza. Daí o sinônimo é condolência, quer dizer condolere, condor, porque dor em latim é dolor e doer é dolere. E, inclusive algumas pessoas são chamadas dolores, que é o nome que veio do espanhol, né? Pesadelo. São coisas tristes. Mas então as pessoas agora, quando querem manifestar que estão tristes com aquela perda do outro, por solidariedade, não dizem mais meus pêsames, dizem meus sentimentos. Mudou, né? Estão mudando os costumes. Mas olha que interessante isso, meus pêsames, né? Pêsames vem de peso, né? O peso daquela situação, do que aconteceu. Também condolências, que é muito utilizado também, minhas condolências, vem de condolere, né? Condolere, condor. E é mais uma expressão também muito utilizada, mas é bem verdade que o professor Dionísio falou que muitas pessoas têm utilizado mais, atualmente, né? Têm utilizado mais meus sentimentos também, para falar do quanto está sentindo também a perda daquela pessoa. Professor Dionísio, algo a acrescentar, se não um beijo muito grande e até quinta-feira que vem. Meu querido, só aproveito então para dizer que eu quero agradecer ao embaixador Bueno Soares, porque ele está recomendando que as pessoas nos ouçam por Brasil afora, não é? Eu acho isso muito interessante. Meus pêsames a quem seguiu aí a recomendação dele. Não, com exceção a coluna do professor, né? Quem chegou mais cedo e ouviu um pouco do programa, meus pêsames. Para quem chegou na hora certa, parabéns, fez tudo certo. Ô Andreasa, eu estou lembrando aqui que um amigo sírio que aprendeu, para concluir, Rodolfo, um amigo sírio que aprendeu português, assim, eu fui a um velório com ele, ele chegou para a mulher, para a viúva e disse, meus pesadelos. Ele achava que pesadelos e pêsames eram a mesma coisa. Mas, então, muito obrigado e um grande abraço a vocês. Abraço, querido, até semana que vem. Abraço, professor.